Oi! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com você? Confie em Deus que tudo vai ficar maravilhosamente bem. Tem dias que é de sol, tem dias que a chuva cai, né? E isso é normal no nosso cotidiano. É lógico que ninguém quer ficar o tempo todo na chuva, mas quem dera que todos os dias fosse de sol, não é mesmo? Eu hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou falar um pouco da minha infância, um pouco das coisas que eu passei. Eu vou fazer, na verdade, eu não vou falar tudo porque eu acho que eu também não vou conseguir me lembrar de tudo de uma vez só. Mas isso que aconteceu comigo quando eu era pequena, é claro, não tem como esquecer, é impossível. E eu resolvi compartilhar com vocês, né? Porque foi algo muito sério e que poderia ter ocorrido, né? Coisas piores, né? Ter sido uma coisa muito drástica, mas eu creio que foi a mão de Deus, né? Que já me protegia, já me guardava, né? Não só eu, como a minha irmã também. Nessa época foi eu e ela. Aqui tem 1 ano de diferença, né, de mim. Ela é mais velha 1 ano. Quando nós éramos criança, eu e a minha irmã, eu não sei exatamente a idade que eu tinha, mas aproximadamente eu tinha de 5 para 6 anos. E ela provavelmente 6 ou 7, ou talvez, nessa faixa, eu acredito que era nessa faixa. Então, o que foi que aconteceu? Os meus irmãos, eles sempre... a gente brincava ali na redondeza às vezes, não era constante que a gente ficava na rua, mas em vez em quando a gente dava uma escapulida e ia brincar na rua. Principalmente quando minha mãe às vezes saía, porque ela ia vender na feira, ela colocava coisas no cesto, andu, essas coisas, que lá onde a gente morava tinha pé de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, às vezes, minha mãe, ela catava as coisas na roça mesmo e ia vender na feira. A gente era criança, né? Meus irmãos tinham a diferença deles para nós, eu falo nós, e a minha irmã, é de 5, 6 anos, porque no caso os 2 irmãos mais velhos. E aí, sempre quando minha mãe ia pra feira ou resolver algum problema que ela deixava a gente só em casa, ou seja, os mais velhos tomando conta, né, dos mais novos. Então, às vezes, ou a gente ia, tipo, vasculhar no lixo, procurar alguma coisa pra gente, né, que a gente não tinha brinquedo, não tinha condições, passava fome, era uma vida muito precária. E daí, meus irmãos, eles tinham uns conhecidos, né, na redondeza ali próximo, e eu lembro de um rapaz que era um caseiro, ele tomava conta de uma casa, esse caseiro, e meus irmãos sempre iam lá, que ele ficava mandando, vem cá e tal. E ele já era um senhor, eu não sei assim, mas na minha mente eu acho que ele tinha mais de 40 anos, porque eu era criança, né? Então, na minha mente ele tinha assim, sei lá, mais de uns 40 anos. Então, os meus irmãos, eles iam e levavam quem? Eu e essa minha irmã. Porque as minhas irmãs mais velhas, uma nessa época já era casada e a outra sempre trabalhou fora e dormia no trabalho, né? Em casa de família. E as outras minhas irmãs não eram nascidas ainda, então elas nasceram aqui onde eu moro atualmente. Então, os meus irmãos
empolgados, porque lá tinha piscina, né? Lá era um sítio, claro, era um sítio que esse rapaz tomava conta, era um sítio bem arrumado, bonito, tinha várias coisas. Eu não sei descrever muitas coisas porque entender, quando eu chegar no ponto que eu quero, vocês vão entender. Então eu me lembro muito bem que era um sítio gramado, que tinha piscina, uma casa muito bonita. E aí o que é que aconteceu? Esse rapaz, ele distraía os meus irmãos para que meus irmãos, né, fosse ficar separado da gente. Ele levava meus irmãos para mostrar alguma coisa. Eu sei que ele distraía e tirava os nossos irmãos, né, de perto da gente. E aí, o que é que acontecia? Vinha ele com as partes dele para fora, mostrando a gente. Era ereto, né? Ele vinha mostrando a gente. E eu e minha irmã, a gente corria. A gente sempre se esquivava, a gente corria. Mas isso eu me lembro muito bem que aconteceu por 2 vezes. 2 vezes. Né? Quantas vezes eu fui lá, eu não lembro. Eu era criança, mas eu me lembro nitidamente que isso aconteceu por 2 vezes. E o pior, eu nunca falei isso para os meus irmãos, muito menos para minha mãe. Por quê? Minha mãe, ela teve vários filhos. E você sabe que uma pessoa que não tem condições, né, eu falo financeira, também estrutura familiar, era muitas coisas, sabe, que a gente não teve. Então minha mãe, ela não foi aquela mãe de sentar com a gente, de dizer, ó, isso acontecer isso, faça isso, de orientar para que nessas horas, tipo, ao menos a gente pudesse o que depois contar, porque se ela sentasse, meu pai também sentasse e orientasse a gente, então numa hora como essa a gente ia fazer o quê? Quando chegasse em casa, mãe, aconteceu isso e isso. Não que eu queira culpá-la. O que eu estou falando, relatando aqui, é que poderia ter acontecido algo muito pior e talvez hoje você que está me vendo, você que está assistindo, tem filhos, então você precisa orientar os seus filhos para que numa situação como essa, seu filho seja o primeiro a te procurar e a se abrir com você para que o pior não aconteça. Porque eu creio que o pior não aconteceu comigo e com a minha irmã por conta da proteção de Deus. Foi Deus, eu vi a mão de Deus. Então, o que é que ocorre? Eu cresci. Isso aconteceu, eu me lembro muito bem, por 2 vezes. Eu acredito que só foi essas 2 vezes. Porém, meus irmãos também parou de ir para lá, eu também não sei o motivo. E a gente foi crescendo, crescendo, e eu tinha me esquecido, né, disso aí. Mas depois de muito tempo, muitos anos, eu comecei a lembrar e a pensar nisso. Por quê? Porque poderia ter sido bem pior se aquele homem, né, fizesse com a gente o que ele estava pretendendo, ele tinha matado, né? E a gente ia ser mais um na estatística, né? Infelizmente. Então, naquela época, as coisas eram bem mais difíceis que hoje. Hoje tem rede social, tanto a rede social, ela influencia muito para o bem quanto para o mal. Vai depender de quem esteja usando, né? Se a gente usar para o nosso bem, então vai ser benéfico, né? Então eu quero que você entenda que você precisa sentar com seu filho, sempre conversar, ser aberto com ele, ser amigo do seu filho, para que quando acontecer qualquer coisa que ele se sinta ameaçado, você seja o primeiro a quem ele venha procurar ajuda, socorro. A gente não contou a minha mãe, não
porque a gente não tinha, como eu tô falando, aquela coisa de tipo, de conversar, de sentar, de dos pais orientar. Então a gente foi crescendo assim, várias outras coisas aconteceram que eu também não me abria. Eu cresci sendo uma pessoa assim, eu era muito fechada. Sabe aquela pessoa, eu tinha vergonha de tudo. Eu acho que de todos os meus irmãos e irmãs, eu me considero a mais tímida. Porém, hoje eu sou uma pessoa, as minhas irmãs, elas ficam muito admiradas, porque ela fala assim, que eu sou muito pra frente e que eu faço coisas que elas não têm coragem de fazer. Por exemplo, tá aqui mostrando a minha cara na internet, elas não têm coragem de jeito nenhum. Então elas falam assim que jamais elas fariam isso, porque elas têm muita timidez. Só que assim, eu sempre tive no meu pensamento de ser uma pessoa que tivesse a minha história, que criasse a minha história, e eu sempre pensei assim. Então, eu acho que o único meio que para mim seria possível isso acontecer é a internet. Então, eu acredito que também nem eu falei à minha mãe, nem à minha irmã, porque eu acho que se a minha irmã comentasse, eu acho que a minha mãe talvez comentasse, perguntasse para mim se foi verdade e tal. Eu não sei. Eu só sei que eu nunca falei e também minha mãe também nunca me perguntou nada, nunca tocou no assunto. E a minha mãe, ela morreu sem saber disso. Infelizmente ela se foi. E eu não falei isso depois de adulta porque assim, como eu tô falando para vocês, eu sempre cresci uma pessoa muito tímida, muito reservada, nunca fui de conversar, falar essas coisas. Então, a minha mãe também, ela nunca foi de sentar com a gente para conversar sobre tais coisas, né? Muito menos o meu pai. Então, infelizmente, aconteceu isso, ela nunca soube e a gente passou por muitas outras coisas, né? Que pudesse talvez ter tido um fim trágico e graças a Deus, Deus sempre protegeu, né? Tanto que eu acho que Deus ele via a inocência da gente, quanto também da minha mãe, que às vezes não tinha aquela malícia, entendeu? Eu creio que minha mãe, ela era uma pessoa, ela não tinha malícia e não tinha estrutura para muitas coisas. A minha mãe também cresceu num lar conturbado, o pai dela sumiu no mundo quando ela ainda era nova. Então, essas coisas assim, né, eu acredito que foi causando uma certa falta de estrutura, né, familiar. Então, a vida dela também foi muito difícil. Eu creio, com certeza foi muito difícil. Minha mãe foi uma sofredora, minha mãe sofreu muito. Então, depois de adulta, eu vim pensar nisso e vi assim o quão sério foi aquela situação, né? O quão grave foi, porque quando a gente põe a cabeça no travesseiro para pensar, a gente vê a verdadeira realidade. Eu tive que cortar aqui porque essa época de política, sabe, né? Toda hora passa um carro cantando música, né? Então, isso poderia ter tido um fim muito trágico, mas Deus ele protegeu a gente, né? A minha mãe também. A minha mãe, em certas ocasiões, ela virava uma leoa para defender a gente, né? Então, muitas coisas aconteceram assim, porque ela não tinha, né? Sabedoria às vezes, discernimento, mas não era assim, desdeixo, não era descasos. Então, a verdade é que, assim como eu, né, como talvez a minha irmã, que eu acho que ela também nunca comentou, e eu não pergunto, não toco nesse assunto também com ela, porque ela hoje é a irmã que eu tenho, que ela aqui tem problema, então não tem nem como conversar, né, tocar nesse assunto com ela. Então, assim como eu, como talvez ela, existem muitas crianças que são assim ainda. A gente sabe que existe
crianças que muitas das vezes o adulto vai lá, faz as coisas, ou algum perverso, e tenta e coage a criança, né, a não contar, não conte a ninguém. Então a criança ela cresce, ela não conta, e isso desenvolve talvez mais tarde um transtorno, né? Sempre a pessoa acaba tendo problemas, consequências, né? Dessas coisas. Então eu mesmo, além disso aí que aconteceu, já aconteceram outras coisas. Então eu também cresci. Eu cresci então sendo uma criança já de pequena mesmo. Eu já tinha umas carências, eu era triste, deprimida. Eu sentia muitas coisas assim negativas, sabe? E eu fui crescendo assim na minha adolescência, isso foi se intensificando. E quando chegou na fase adulta, foi pior ainda. Então, de acordo eu for me lembrando das coisas que eu passei, eu vou estar trazendo aqui para vocês entenderem um pouco. Porque muitas das vezes tem pessoas que sofrem e não sabem o motivo, né? Então, tem muito a ver com o histórico da pessoa, com o passado, o que a pessoa passou. E eu dou graças a Deus, porque em todas, Deus, Ele me livrou, em todas. E eu tô de pé hoje, mas eu já orei muito, dobrei muito os meus joelhos, chorei bastante, pedindo a Deus força, socorro. E Ele me ouviu e me atendeu. E eu sou muito grata a Deus por isso. Já sofri muito e a gente sabe que quando a gente sofre é porque a gente precisa ser lapidado. A gente de alguma forma precisa aprender, né, alguma coisa com aquele sofrimento. O sofrimento não só vem para machucar, né, para destruir. Às vezes é para lapidar a pessoa. Então, eu apanhei muito, mas foi nos momentos mais difíceis que eu aprendi. E por isso eu estou aqui trazendo hoje para vocês. E quero dizer para você que o seu caso tem jeito. Não importa o que você esteja passando. Tenha fé. Confie em Deus que você vai conseguir. Eu estou aqui, mas eu também precisei, acima de tudo, confiar em Deus. Eu tive que crer, eu tive que ter a certeza que Deus ele ia me ouvir. Mesmo que o que no momento parecia ser impossível, eu acreditei que era possível. E graças ao Senhor Jesus, eu hoje estou bem. Ainda assim, tenho um pouquinho de ansiedade. É algo pouco, mas eu tenho. Eu cheguei a pensar que eu já tivesse livre, mas com o passar do tempo eu fui vendo que não, porque em alguns momentos ela se manifestava, só que com pouca intensidade, não era do jeito que era, porque eu quase morri por conta de ansiedade, né? Quando a gente ouve falar em ansiedade, muitas das vezes, tipo, o que passa na cabeça, porque um dia eu pensei assim, a ansiedade é a pessoa ansiosa que quer fazer logo as coisas antes da hora, que quer resolver logo as coisas, mas não é isso não. Antes fosse, só que não é, viu? Então, para você que não sabe o que é ansiedade, peça a Deus que nunca você passe por isso. A ansiedade que realmente devasta, destrói, acaba com o ser humano. Graças a Deus eu estou bem, eu estou de pé, eu clamei, eu precisei crer, confiei em Deus e Ele ouviu as minhas orações. Então, quero dizer para você que o seu caso tem jeito, mesmo que pareça ser impossível. Confie em Deus, que Ele é
e sempre será contigo. Basta que você crê nele com todo o seu coração, com todas as suas forças, e ele vai fazer o mar se abrir na sua vida. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final e dizer para você, meus amores, que eu estou felicíssima a cada dia que passa por ter vocês aqui comigo. Eu quero agradecer sempre a vocês, eu sou muito grata que tenha assistido, tirado um pouco do seu tempo para assistir os meus vídeos. Isso para mim é gratificante. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!